Olá, sou o professor Edilson. Nossa aula de hoje tem o foco voltado ao processo produtivo. Conforme estudamos na aula anterior, a substituição das manufaturas pelas máquinas acarretou uma grande revolução. Revolução essa chamada de Revolução Industrial. Esse é o tema de nossa aula. A Revolução Industrial, grande evento da história da humanidade, logo espalhou-se pelo mundo, transformando a forma de produzir e afetando diretamente a vida dos trabalhadores. Como toda revolução traz transformação, essa não foi diferente. Entre elas, podemos citar as graves consequências sociais, salários baixíssimos, exploração do trabalho feminino e também do trabalho infantil. Como toda revolução traz transformação, essa não foi diferente. Entre elas, podemos citar as graves questões sociais, salários baixíssimos, exploração do trabalho feminino e infantil e o desemprego. O aumento do processo produtivo levou a discussões entre empregados e empregadores e também os sindicatos. Vale lembrar que o sindicato, em sua essência, tem por finalidade a defesa dos interesses da classe trabalhadora. Como consequência do surto industrial, as cidades cresceram de forma desordenada, pois a fuga do campo para as cidades, que chamamos de êxodo rural, trouxe mudanças para os trabalhadores, que passaram a viver em condições precárias e conviver com a falta de higiene. Reféns da burguesia industrial e sem nenhum direito trabalhista, os operários ficaram submetidos às condições abusivas do trabalho. As fábricas eram ambientes sujos, abafados e com péssima iluminação, o que muitas vezes ocasionavam acidentes de trabalho. Com salários muito baixos, homens, mulheres e crianças chegavam a trabalhar até 18 horas por dia, sem contar, como na escravidão, recebiam castigos físicos, direitos trabalhistas, nem pensar. Direitos como férias, 13º salário, auxílio-doença, descanso semanal remunerado ou qualquer outro benefício era uma realidade muito distante dos operários. E quanto ao pioneirismo, qual país se desenvolveu como o grande produtor industrial? Quem saiu na frente foi a Inglaterra. Por diversos fatores podemos destacar grandes reservas de carvão mineral, reservas de minérios, mão de obra disponível, capital financeiro da burguesia, mercado consumidor garantido. Sem dúvida, a Revolução Industrial marcou toda a história da humanidade. Tanto é que seus reflexos são vividos até hoje, principalmente nas áreas do conhecimento, como por exemplo, na medicina, com o desenvolvimento de pesquisas e descobertas de remédios e vacinas que ajudaram no controle de epidemias e doenças, diminuindo a mortalidade infantil e contribuindo para o aumento da expectativa de vida das pessoas idosas. Como fonte histórica, existem imagens de cenas cotidianas da história da industrialização. Acompanhe observando os detalhes. Cidade iluminada à noite pelos altos fornos de ferro. Tecelagem francesa. Máquina a vapor de James Watt, movida a carvão. Trabalho feminino numa fábrica. Máquina de fiação construída por Samuel Crompton em 1775. Jovem carregando carvão numa mina da Inglaterra. Observe as péssimas condições de trabalho.
construção da ferrovia inglesa. James Watt, engenheiro mecânico e inventor. Portanto, essa revolução no modo de produzir foi o pontapé inicial para o desenvolvimento científico e tecnológico da humanidade, dando asas a outro episódio da história, o Iluminismo. Mas este é um outro assunto que vamos estudar futuramente. Agora que você está especialista no assunto, que tal resolver os exercícios? Durante a Revolução Industrial, no sistema de manufaturas, a linha de produção e montagem era organizada de que forma? A. Produção em grande escala. B. Produção individual. C. Divisão do trabalho. D. União do trabalho. E. União dos serviços em grande escala. Muito bem, se você respondeu a alternativa C, está correto. A divisão de trabalho aumentou a produção, onde cada operário realizava uma tarefa até chegar ao produto final. Agora vai ficar mais complicado. Que tal uma questão do Enem? O mundo do trabalho entre 1760 e 1850 passou por um conjunto de mudanças de importância nesse processo, conhecido como Primeira Revolução Industrial. Sobre essa temática, pode-se afirmar: Item 1. A Revolução Industrial, apesar de também ser conhecida como Revolução Industrial Inglesa, não ocorreu apenas na Inglaterra. Na verdade, as principais inovações tecnológicas no período ocorreram nas colônias inglesas da América e na futura potência econômica, a China. Item 2. A tradicional produção de tecidos foi o que melhor expressou os aspectos revolucionários da produção industrial inglesa. Item 3. As mudanças promovidas pela primeira Revolução Industrial ocorreram em vários âmbitos. Na esfera da produção, os 3 setores mais atingidos foram a mineração de carvão, a indústria têxtil e a siderurgia. Estão corretas apenas A, 2, B, 2 e 3, C, 3, D, 1 e 3 e E, 1. Resposta correta, alternativa B. Por hoje é só. Até a próxima.